através do Espírito Santo de Deus, entregar para a tua igreja, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, da tua unção, da tua autoridade, do seu discernimento, da sua sabedoria sobre a vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Dê entendimento, Senhor, e que ele possa, Senhor, estar com os ouvidos atentos à tua voz, para que ele possa, Senhor, entregar tudo, Senhor, tudo que o Senhor quer para nós, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor também venha nos dar entendimento, que o Senhor venha nos dar sensibilidade do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos, Senhor, conseguir tudo aquilo que o Senhor quer passar para as nossas vidas, Pai. Desde já eu te peço e eu te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Amém, igreja? Graça e paz, igreja. Eita. Glórias a Deus. Vocês estão bem? Graças a Deus, nós vencemos mais uma semana. Parece que a semana para nós termina no domingo, né? Na realidade ela começa, né? Mas dá uma impressão que termina no domingo, né? Domingo a gente vem aqui só contar que, ufa, vencemos os plantões. Quanta coisa aconteceu, né, nessa semana. Quanta aflição, quanto problema, quanto boleto. Mas nós vencemos, né? Estamos aqui. Graças a Deus. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Quantos querem ouvir alguma coisa de Deus? Eu também. Espero que Deus fale hoje conosco, que Deus nos oriente, porque a caminhada é longa, né? A gente precisa de direção. O mais importante é a direção. Às vezes a gente gasta muita força, gasta muita energia, quando na realidade o que a gente precisa é estar na direção certa, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Amém? Graças a Deus. Eu quero falar hoje a respeito de Jesus. Não é novidade, né? Falar de Jesus. Jesus, ele andava com os seus discípulos. Jesus, ele era vamos dizer assim, era a segurança dos discípulos, né? De repente, tudo que acontecia, logo eles olhavam para quem? Olhavam para Jesus. Se a coisa estava difícil, olha para Jesus. Tá difícil, irmão? Tá difícil? Olha para Jesus. E os discípulos tinham Jesus como a base da fé, a base da esperança, a base de tudo que eles acreditavam estava em Jesus. E o tempo todo, se fosse eu, irmãos, eu não ia largar de Jesus para nada. Tem um barulhinho bem aqui, ó. Aleluia. Ouvido de músico é terrível, irmão. E eles olhavam para Jesus, e Jesus estava sempre ali com eles. Jesus estava sempre disposto a ajudar. Jesus tinha sempre uma palavra, Jesus tinha sempre algo para ensinar, alguma experiência para passar para eles. Irmão, Jesus estava ali. Jesus estava ali. Não dava nem para temer, né? Não dava nem para... Ah, não, qualquer coisa, Jesus está ali. Pensa como isso é maravilhoso. Jesus está ali. E sabe o que ele disse para mim? Para você? Ele disse assim: estarei convosco todos os dias,
todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo Jesus que andava com os discípulos, o mesmo Jesus que ensinava aos discípulos, o mesmo Jesus que resolvia as coisas para os discípulos, o mesmo Jesus que era a referência dos discípulos, esse é o nosso Jesus. O Jesus que nós cantamos, o Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós falamos, o Jesus em quem nos alegramos, é o mesmo, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Aleluia. Poderia pregar aqui, irmãos, só citando versículos bíblicos. Você sabia que a Bíblia pela Bíblia é o maior ensinamento de todos? Às vezes a gente quer inventar alguma coisa, a gente quer bolar um jeito diferente, uma coisa nova, mas é isso aqui, irmãos, é a palavra. Aleluias. O salmista diz: a tua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra. E Jesus sempre tinha uma palavra para os seus discípulos. Na hora da tristeza ele tinha uma palavra, um consolo. A hora que eles desanimavam ele tinha uma palavra de incentivo. Ele sempre estava ali. Imagine você andar todos os dias com Jesus. O Jesus 100% homem, o Jesus 100% homem e o Jesus 100% Deus. Imagine o privilégio dos discípulos, dos apóstolos, que andaram, acho que estava melhor. Que a voz aqui do pregador não é lá, né? Eu queria ter a voz do bispo, mas eu só tenho só essa. Graças a Deus. E o privilégio que eles tinham. Vai em Jesus. O que está acontecendo? Qual é o problema? Conta para Jesus. De repente, Pedro chegava em João. João, tive uma questão lá, rapaz. E João procurava. Pedro, vai na fonte, vai em Jesus. E de repente, irmãos, esse vínculo, de uma certa maneira, ele é interrompido. De repente Jesus está lá no Getsêmani, já prevendo e sabendo, porque Jesus, como Deus, ele já tinha ciência de tudo o que iria acontecer na cruz. Ele já sabia, por muitas vezes o tom do discurso de Jesus era de despedida. Eu estou indo. Vira e mexe ele falava: eu vou para o meu Pai. Eu acredito que os discípulos nem entendiam muito o que era esse ir para o meu Pai. E de repente, Jesus é preso, Jesus é julgado, Jesus é crucificado e Jesus é morto. Agora se coloca no lugar dos discípulos. Se coloca agora no lugar dos discípulos.
Pô, a gente estava acostumado, ele estava aqui, a gente tomava café da manhã juntos, a gente conversava, ele falava coisas tão lindas, ele tinha sempre uma palavra boa para nós, ele sempre estava nos orientando, ele sempre estava dizendo o que nós deveríamos fazer, como nós deveríamos fazer. De repente, Jesus não está mais lá. Jesus não está mais lá. Se der para dar um grauzinho. Jesus, a glória a Deus. Um pouquinho menos, agora, glória a Deus. Se tirar um pouquinho do médio, coloque só um pouquinho do agudo. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus, está ótimo. Jesus não estava mais lá. Agora, o clima que era de alegria, que era de esperança, que era de tudo vai dar certo, agora se tornou um clima de luto. Jesus morreu. Jesus morreu. João, que se deitava no ombro de Jesus. E agora? Não tem mais ombro. Não tem mais ombro. Aleluia. Você consegue sentir a tristeza? Você consegue sentir a tristeza dos apóstolos, dos discípulos? Jesus não está mais aqui. O mundo caiu, irmãos, naquele dia, naqueles 3 dias, né? Deve ter sido 3 dias que pareceram séculos, porque quando a gente se afasta de Jesus, irmão, é só tristeza, é só derrota, viu? Se afastar de Jesus, não ter Jesus do lado. E os discípulos estavam ali vivendo o seu luto, porque o Mestre, o Senhor, o Jesus, o homem, o Deus, não estava mais ali. Glórias a Deus. Mas Ele é Deus. Ele é Deus. O Jesus 100% Deus. Quando Satanás já fazia festa, o inferno já fazia uma festa lá, eles esqueceram que Jesus é Deus. E o Jesus 100% Deus, a morte não teria poder sobre ele. Sabe por que Jesus morreu? Alguém pode dizer, porque passaram uma lança, porque crucificaram, porque pregaram os pregos, porque bateram, porque espancaram, porque o suor dele era sangue, porque os romanos, porque os judeus. Nada disso poderia matar Jesus. Nada disso poderia matar Jesus, irmãos. Sabe por que ele morreu? Porque ali estava o 100% homem e ao mesmo tempo o 100% Deus. Ele só morreu porque ele disse: eu entrego o meu espírito, está consumado. Porque nem a morte teria poder sobre Jesus. Mas o choro, né? O salmista, glória, agora ficou lindo, hein? Agora estou ouvindo até vozes.
O salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã bem cedo. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Glórias a Deus. Agora eu quero entrar na mensagem. Jesus ressuscita. Glórias a Deus. A morte não venceu. O inferno não venceu. Os romanos não venceram. Os judeus não venceram. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu. Aleluia. Agora eu quero ler com você. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, 49. Glórias a Deus. 24, 49. Amém? Está escrito assim: Jesus dizendo: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. E Jesus ressuscitou, e de repente 2 moços lá no caminho de Emaús, ó vida, ó mês, ó azar, sabe, já estava na desistência, já estava, acabou tudo, era um sonho, o sonho acabou, e de repente Jesus chega do lado deles e começa a conversar. Um tempinho só que Jesus já não estava com eles já nem conheceram mais Jesus. E de repente Jesus começa a aparecer e a se revelar como o Jesus ressurreto, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que prometeu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele disse que derrubaria esse templo, e que em 3 dias ele ergueria, e ninguém entendeu. Ele falava da sua ressurreição, e Jesus ressuscita, e começa a aparecer para os discípulos. E Tomé, eu só acredito vendo. E Jesus começa a se revelar. Obrigado, Deus abençoe. Apareceu para Maria, para as Marias, apareceu para os moços lá em Emaús, no caminho de Emaús. Teve algumas aparições de Jesus. Diga, a esperança voltou. Não senti. Diga, a esperança voltou. Aleluia. Imagine, irmão, Jesus está de volta. Bispo, ele falou que voltava e ele voltou. Ele falou que ele ia ressuscitar e ressuscitou. E Jesus disse para eles ali, antes de Jesus subir ao céu, porque Jesus disse que ele ia subir ao céu, preparar um lugar.
para nós, para eles, os discípulos, para nós, para que onde ele estivesse, nós estejamos também. Mas antes dele subir, ele disse isso para os discípulos que ali estavam: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque, irmãos, Jesus ele sabia, e eu sei isso também, sem Jesus não dá. A gente não vai conseguir, sem Jesus não vai conseguir, sem Jesus não vai vencer, sem Jesus não. E Jesus olhava, e os discípulos meio que perdidos, falavam: e agora? O que nós vamos fazer? O que será de nós? O tempo inteiro ele estava aqui, agora ele não vai estar mais. Pensa num desespero, irmão. Pensa num desespero. Jesus não está aqui. Isso é uma tragédia. Mas Jesus ele já tinha tudo preparado. Diga, Jesus tinha uma promessa. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que ele disse, ficai em Jerusalém? Ele tinha certeza, irmãos. Muitos não iam aguentar. Muitos iam esquecer, muitos iam voltar para trás, muitos iam desanimar. Ficai em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Eles eram todos galileus. Eles tinham suas vidas, eles tinham suas rotinas, eles tinham suas famílias, eles tinham suas coisas para fazer. Muitos eram pescadores, outros tinham outras profissões. De repente, irmãos, Jesus não está. Vamos cuidar da nossa vida? Quer melhor? Vamos deixar isso aí para lá. Vamos cuidar da nossa vida. Mas Jesus falou assim, ficai em Jerusalém. Às vezes a gente quer sair. Às vezes a gente quer dar uma volta. Às vezes a gente quer experimentar. Às vezes a gente quer ir de um outro jeito. Ficai em Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Existe uma promessa sobre a sua vida. Existe uma promessa sobre a igreja. Existia uma promessa sobre os discípulos. Sair de Jerusalém por quê? Por que sair de Jerusalém? Jerusalém era um lugar perigoso na época. Os cristãos eram perseguidos. O que você quer? Ser perseguido? Ou você quer fugir? Quer deixar tudo? Quer largar tudo? Quer voltar para trás? Você quer a promessa? Jesus disse, você quer a promessa? Então ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ficar em Jerusalém significa não voltar para trás. Não desistir. Não fugir das lutas. Eu sei que não é fácil. Não sei se para alguém aqui é. Para mim não é fácil. Hoje mesmo eu estava, uma coisa que falou muito comigo. Ouvi um relato de um pastor que
um pastor renomado, não é desse país, é de outro país. Um pastor renomado, um pastor desses grandes mesmo, sabe? Muito usados mesmo, ousados, cheios de Deus. Ele anunciou. Gente, eu estou aqui a anunciar, eu não sou mais pastor, eu não quero mais, eu já vivi 40 anos de ministério, já fiz tudo, já passei provas, já vi crescer, já vi acabar, já vi um monte de coisas, já vi Deus operar milagres, mas a partir de hoje eu quero cuidar da minha vida. Foram essas as palavras. Não é fácil. Eu não consegui julgar esse homem. Eu me entristeci muito com a notícia, mas eu não consegui julgá-lo. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que não é fácil, não é fácil. É por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ainda tem uma coisa que eu preciso fazer por vocês. Ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador. Porque ele sabia que não ia ser fácil, mano. Se com ele já tinha os perrengues, imagine sem ele. Sem ele, quando eu digo, em corpo físico. Mas vale a pena, irmão. Fica em Jerusalém. Fica. Ficai em Jerusalém. Foi isso que ele disse. Ficai em Jerusalém. Não retroceda. Às vezes, o velho homem quer vir à tona. Não é mesmo? Estou falando com pessoas, irmãos. Estou falando com pessoas que são de carne e osso, como eu sou, como o bispo é, como a bispa é, como os pastores são, como todos nós somos. Às vezes, irmão, o velho homem bate na porta. Às vezes não, o tempo todo. O velho homem bate na porta. Mas ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Porque nós temos uma recompensa, irmãos. Paulo disse que, olhando uma corrida, Paulo disse: eles correm por um tesouro que perece. Mas nós corremos por uma coroa incorruptível. Aleluias. É sobre isso, irmãos. Vale a pena? Vale a pena. Ficai em Jerusalém. Porque mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de todas as aflições, mesmo diante de todos os problemas, mesmo diante de toda a falta, mesmo que nós vivamos no limite das coisas, vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. O salmista disse lá em Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Eu sei que às vezes dói. Dói em mim também. E os discípulos estavam sentindo essa dor. O Salmo 19 diz assim, o Salmo 34, no versículo 19:
Muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor os livra de todas. Ele sempre tem um livramento. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. Você quer ter livramento? Você quer? Ficai em Jerusalém. Aleluia. Glórias a Deus. Salmo 34, versículo 4. 34, 4. Olha o que diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, todos os meus medos. O Senhor tem livramento para nós, igreja. O Senhor tem cura para nós. O Senhor quer sarar a nossa dor. O Senhor tem um bálsamo, Ele tem um bálsamo para colocar sobre as nossas feridas. Aleluia. Não saia de Jerusalém, ficai em Jerusalém. Aleluias. Salmo 37, 5. Deus sempre tem um consolo, Deus sempre tem um conforto, Deus sempre tem a palavra certa para quem fica em Jerusalém. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Tudo Ele fará. E Jesus olha para os discípulos e diz: mas é uma ordem, não é um pedido. Ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. Você quer ser alcançado pela promessa? Ficai em Jerusalém. Glórias a Deus. Jerusalém, irmãos, simboliza o lugar da adoração. É o lugar que Deus quer que nós estejamos. No lugar da adoração, no ambiente da adoração, no clima da adoração, no relacionamento da adoração. Deus quer que em nós tenha um coração adorador. Um coração que mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, é um coração que está disposto a adorar. Jerusalém simboliza o lugar da adoração. Jerusalém simboliza o lugar da busca, é onde nós buscamos a presença. Jerusalém simboliza a presença de Deus. O lugar do sacrifício. Ficai em Jerusalém. Em Jerusalém, irmãos, nós sentimos paz. Nós sentimos comunhão uns com os outros. O salmista diz que não queria estar em nenhum outro lugar. Tem 1000 lugares, mas eu prefiro a presença do Senhor. Ficar em Jerusalém significa permanecer no lugar da adoração, permanecer na presença de Deus, permanecer. Porque a promessa só alcança aquele que vai até o fim. Salomão diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas.
não é como começa, é como termina. Vocês entendem? É como termina. Tem gente que vai bem até um certo ponto, mas de repente já começa a lembrar do Egito. Oh, lá no Egito tinha Brahma, lá no Egito tinha as coisinhas, lá no Egito parece que dava certo, lá no Egito parece que estava legal. Mas a promessa só alcança quem vai até o fim. Aqueles que pararam no meio do caminho no Egito, morreu. Você quer ter vitória? Você quer alcançar a promessa? Portanto, ficai em Jerusalém, não saia de Jerusalém, não saia da presença, não saia. Aleluia. É o lugar do sacrifício. É o lugar onde nós marcamos, irmãos, o encontro com Deus. É o lugar onde nós trazemos. É o lugar onde nós trazemos a nossa oferta. É o lugar onde nós deixamos ali o nosso sacrifício no altar. Jerusalém é o lugar do sacrifício. É o lugar da entrega. É onde nós derramamos o nosso coração, a nossa vida na presença do Senhor. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não importa o que aconteça. Não importa se alguém acha diferente. Não importa se alguém pensa que não é. Não saia da presença. Na presença há segurança. Na presença há promessa. Na presença há vida. Glórias a Deus. Não saia da presença. Ficar em Jerusalém significa permanecer firme. Significa permanecer firme no propósito. Deus, Ele tem um propósito conosco. Senão, irmãos, não faria sentido nenhum nós estarmos aqui. Nós estamos aqui é porque Deus tem um propósito. E Deus, Ele vai fazer isso em nós, através de nós. Em nós e através de nós. Não adianta a gente ficar esperando que vai entrar alguém por ali e vai resolver as nossas coisas. Somos nós, irmãos. A promessa que Deus tem sobre Cabode é na sua vida, é na sua vida, é na minha vida, é na nossa vida. Irmãos, não adianta eu querer, não, Deus vai mandar um melhor que eu. Não, irmãos, Ele quer usar eu mesmo. Ele quer usar eu mesmo. Ele não quer trazer um melhor do que eu. Eu não estou falando de mim. Vocês entendem, né? É sobre isso, igreja. É sobre isso. Deus, Ele quer fazer grandes coisas sobre esse lugar, sobre esta igreja, sobre esse ministério, e já está fazendo, sim ou não? Mas Ele quer fazer muito mais.
Deus, Ele tem coisas grandes sobre esse lugar. Quantos creem? Quantos creem junto comigo? Quantos creem junto comigo que Deus tem coisas grandes sobre esse lugar? Mas é por nós, é através de nós. Deus não vai mandar um anjo, irmãos, fazer o meu trabalho, o seu trabalho. É eu, é você. Portanto, ficar em Jerusalém. Fica debaixo dessa promessa. A promessa que Deus tem para os nossos dias. A promessa que Deus tem sobre esta igreja, sobre o ministério Cabode. Tem hora que dá vontade de parar, eu sei, igreja. Tem hora que, puxa, meu Deus, como é difícil, como é duro. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Existe uma promessa, existe uma promessa. Você lembra da promessa? É para você mesmo. Você lembra da promessa? Volta lá. Volta lá naquele dia. Volta naquele dia, no dia da promessa. Você nem entendia. Mas Deus falou. Eu farei. Eu farei. Eu te colocarei. Eu te darei. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Eu estou na frente. Lembra do dia da promessa? Aleluia. Portanto, ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. E para terminar, aleluia. Em Atos 2, vale a pena ser crente, aleluia. Vale a pena ser crente. E de repente em Atos 2, a promessa feita lá em Joel, a promessa que Jesus fez novamente, antes de subir aos céus. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Aleluia. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando. E de repente veio do céu um vento um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E alguns, e meia dúzia, e os mais importantes, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! A promessa se cumpriu. E eles foram cheios do Espírito Santo. Dá uma ajuda aqui para mim que a minha voz está sumindo. E todos foram cheios do Espírito Santo, irmãos. Pensa num dia alegre. Ele falou e ele cumpriu.
Eu imagino um olhando para o outro. Ele falou e ele cumpriu, hein? Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ele cumpriu a parte dele. Porque, irmãos, se a gente não for cheio do Espírito Santo, a gente não consegue. Se a gente não for cheio do Espírito Santo, a gente não faz. Se a gente não for cheio do Espírito Santo, não dá. Aleluias. Agora todos foram cheios do Espírito Santo. E agora? Nós somos cheios para quê? Para que nós somos cheios do Espírito Santo? Às vezes nós menosprezamos o dom que há em nós. Às vezes nós não fazemos caso do dom que há em nós. Ele nos encheu do Espírito Santo para fazer a sua obra. Às vezes a gente quer ser cheio só para se alegrar, só para ficar legal, só para ficar gostoso. Não, é para fazer, é para ir. Sabe por que ele te encheu do Espírito Santo? Para você colocar a mão e a enfermidade ser curada. Sabe por que ele te encheu do Espírito Santo? Para você pregar e as pessoas se converterem ao Evangelho. Aleluias. Poder para quê? Poder para quê? Muita gente desperdiça poder. Você consegue entender isso? Um desperdício de poder é tanta coisa para uma pessoa e ela, como se ela não carregasse nada com ela, como se ela não carregasse uma responsabilidade, como se ela não carregasse um chamado, como se ela não carregasse um ID. Tudo bem, irmãos, é legal, é gostoso, é bom. Mas isso é nada perto da responsabilidade que Ele nos deu quando Ele nos encheu do Espírito Santo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele entra em lugares e as pessoas sabem que ele está ali. O crente cheio do Espírito Santo, ele entra em situações e consegue resolver. O crente cheio do Espírito Santo, ele consegue ir, ele consegue avançar, ele consegue. Aleluia. Eu quero terminar aqui. Eu quero que você entenda o que está sobre você. Não é só uma alegriazinha, irmãos. Não é só um arrepio. Não é só uma manifestação. Não é só isso, não é só isso. O que está sobre você é para mudar esse bairro. O que está sobre você é para mudar a sua família. O que está sobre você é para mudar os seus amigos. O que está sobre você é para mudar o mundo. Jesus quer que você se dê conta disso. Ele falou para você ficar em Jerusalém, porque Ele tem uma coisa muito grande. Ele tem uma coisa muito grande para fazer. E é por isso que Ele derramou sobre você, sobre mim, sobre nós, a promessa. Agora é a hora, irmãos. Agora é a hora. É a hora da gente despertar. O evangelista, né, agora?
Evangelista falou sobre avivamento. Avivamento é isso, irmãos. Avivamento é ir, avivamento é fazer, avivamento é ver acontecer as coisas. Avivamento é a igreja explodir. Não é só sentimento, não é só emoção, não é só o pulo, não é só a manifestação corporal. É muito mais profundo. Avivamento é alguém pedir para você: ora por mim, e você ora e a pessoa é curada. Avivamento é alguém estar lá perdido nas drogas e você vai lá e leva uma palavra, porque a palavra que sai da sua boca é uma palavra de poder, é uma palavra cheia do Espírito Santo. É resgatar. E a igreja dos nossos dias precisa resgatar essa questão do Espírito. Não podemos ficar, irmão, só no oba-oba, só no legal, muito bom, uhul, que arrepio, Não podemos ficar só nisso. Não podemos ficar só nisso. Não podemos ficar só nisso. O que está sobre nós, irmãos, sabe o que é? É quando você tocar o teclado, a pessoa que está ali, a pessoa fala: ai, meu Deus, eu fui curado agora. É sobre isso. Quando você tocar a bateria, alguém ali que estava sofrendo, alguém que estava morrendo, ele vem para Jesus. Avivamento é isso. Avivamento é quando você está mexendo aí no som, o som fica, aleluia, que a pessoa lá aceita Jesus só pelo barulho do som. É o Espírito Santo, irmão, não é a gente, é o Espírito Santo, e está sobre nós. Está sobre nós, igreja. Se nós fizéssemos 10%, se a gente usasse 10% da autoridade que Deus colocou sobre a igreja, a gente precisa deixar um pouco de oba-oba, e entender o que nós carregamos. Depois do dia de Pentecoste, chamaram Pedro para pregar. Depois do dia de Pentecoste. Aconteceu lá, cheios para alguma coisa. Vamos ver no que vai dar isso. Diz que Pedro pregou simplesinho, falou algumas coisas, explicou até o que aconteceu, a promessa de Joel. Do livro de Joel, né? Diz que 3 mil pessoas assim, do nada assim, 3 mil já aceitou Jesus. E é sobre isso, igreja. É sobre nós sabermos o que está sobre nós, a autoridade que está sobre nós, o Espírito que está sobre nós. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando nós começarmos a entender isso, vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais tranquilo, porque não é por nós. Ele já derramou sobre nós, igreja. Ele já derramou sobre nós o poder do Espírito Santo. Então é só começar. Não saia da presença de Deus.
busque, ore, se disponha, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você começar a dar lugar para o Espírito, dar lugar no sentido de entender quem é o Espírito Santo sobre a sua vida, entender o poder que está dentro de você, daí você vai ver as coisas transformarem, você vai ver os ambientes se transformarem, você vai ver as pessoas se transformarem, não por nós, porque nós não somos merecedores, nós não somos bons, nós não somos nada. O salmista disse: Senhor, tira tudo, mas não tire o teu Espírito, porque sem o Espírito Santo, irmãos, nós não somos nada. Mas eu tenho uma notícia boa para você: o Espírito Santo está sobre você, o Espírito Santo está sobre essa igreja. E assim eu termino essa mensagem. Aplauda o Senhor. Aleluia, queridos, boa foi esta palavra. E o que mais interessa da palavra do Senhor é quando a gente entende Deus falando para nós: habita em você o Espírito Santo. E o pastor pregando aqui, ele dizendo: se o Espírito Santo habita em você, Deus te dá inteligência, te dá sabedoria, te dá entendimento. E aí eu captei quando o pastor me disse, falou assim: ó, fica em Jerusalém. O que é Jerusalém? A capital da busca. Pode ver que toda a guerra que está acontecendo no país lá fora é porque eles querem Jerusalém de todos os jeitos. E quando Jesus falou fica em Jerusalém, porque era lá que ia ter a cobertura, a graça, a misericórdia, era lá que ele estava sendo guardado. E Jerusalém é o lugar da presença do Senhor. Sabe o que o Senhor te disse pela palavra que o pastor ministrou aqui? Fique na presença. Caminha na presença. Chore na presença. Busque pela presença. Adore na presença. Não importa, amigo, que não veio. Importa que você veio para adorar e glorificar o nome de Jesus.